Existe um momento que Jung descreveu como o mais perigoso na vida de uma pessoa hipersensível. Não e quando ela sofre, não e quando ela chora, não e quando ela é traída, e quando ela para de perdoar. Andrew Huberman passou anos estudando o que acontece no cérebro nesse exato instante. E o que ele descobriu explica por que essa transformação é permanente. A pessoa que emerge depois desse momento não e quem vós se conhecia. E algo completamente diferente, algo que assusta quem ficou para trás. Hoje você vai entender por que Jung chamou isso de o fenômeno mais perigoso da psique humana. E por que Huberman provou cientificamente que não há caminho de volta. Se você e uma pessoa hipersensível ou conhece alguém assim, preste muita atenção. Porque o que vou revelar pode mudar completamente como você entende a si mesmo. Ou como você entende aquela pessoa que de repente pareceu mudar completamente. Durante décadas, os pesquisadores ignoraram um padrão perturbador que aparecia repetidamente em seus estudos. Pessoas altamente sensíveis passam anos perdoando. Anos e anos perdoando. Perdoando mentiras que deveriam ter sido confrontadas. Perdoando traicóis que mereciam consequências. Perdoando abandonos que quebraram pedaços da alma. Perdoando descuidos que machucaram profundamente. Perdoando palavras que cortaram como facas, e então um dia algo dentro delas quebra. Não e uma decisão consciente, não e uma escolha racional, e algo muito mais profundo que qualquer decisão. Carl Jung mapeou esse momento em seus estudos extensivos sobre a sombra humana. Ele observou que quando alguém que sempre perdoou finalmente para existe uma inversão psíquica completa. Uma inversão tão profunda que a pessoa se torna irreconhecível. A sombra que estava dormindo desperta, e ela desperta com fome, com uma fome que acumulou durante todos aqueles anos de silêncio. Huberman confirmou isso em estudos recentes de neuroimagem. O córtex pré-frontal, que normalmente regula as emoções, entra em um estado completamente alterado. Os circuitos de empatia que antes funcionavam automaticamente se desligam, e os circuitos de proteção pessoal, que estavam suprimidos por anos, se ativam com força total, como se finalmente tivessem permissão para existir. O mais assustador é que essa mudança acontece em nível neural. Ela literalmente remodela a arquitetura do cérebro. Cria novas conexões, enfraquece as antigas. Por isso, Jung disse que esse momento era o mais perigoso. Não perigoso para os outros. Perigoso porque a pessoa deixa de ser quem era e não existe forma conhecida de voltar a ser. Para entender o que acontece quando o hipersensível para de perdoar você, precisa primeiro entender profundamente o que significa ser hipersensível. A pesquisadora Elaine Aron cunhou o termo pessoa altamente sensível em 1996, depois de anos de pesquisa. Ela descobriu que aproximadamente 15 a 20% da população mundial possui um traço neurológico chamado sensibilidade de processamento sensorial. Não e uma doença, não e um transtorno. E uma característica genética tão válida quanto a cor dos olhos ou a altura. Isso significa que o cérebro dessas pessoas processa informações de forma significativamente mais profunda que a maioria. Elas sentem mais intensamente, percebem mais detalhes e absorvem mais do ambiente ao redor. Tudo em maior quantidade e com maior intensidade. Huberman explicou em seus podcasts sobre neurociência que isso acontece porque o sistema nervoso dessas pessoas tem um limiar muito mais baixo para estimulação. O que para uma pessoa normal seria um comentário insignificante que ela esqueceria em minutos para o hipersensível e uma experiência emocional completa que pode durar dias. Elas captam microexpressões faciais que outros sequer notam. Percebem mudanças sutis no tom de voz que passam despercebidas pela maioria.
Sentem a energia de um ambiente antes mesmo de processar conscientemente o que está acontecendo. E, frequentemente, sabem que algo está errado antes de ter qualquer evidência concreta. Por muito tempo, essa característica foi vista como fraqueza pela sociedade. Pessoas hipersensitivas eram chamadas de dramáticas, de exageradas, de sensíveis demais, como se sentir profundamente fosse um defeito a ser corrigido. Mas Jung tinha uma visão completamente diferente. Ele via os hipersensitivos como pessoas com acesso privilegiado ao inconsciente coletivo. Eles funcionam como antenas vivas que captam sinais que a maioria das pessoas simplesmente não consegue perceber. E essa capacidade extraordinária vem com um preço igualmente extraordinário. O preço e sentir absolutamente tudo com intensidade amplificada. Quando um hipersensitivo e machucado, ele não sente apenas a dor do momento presente. Ele sente a dor em múltiplas camadas simultâneas. A dor do que foi dito explicitamente, a dor do que foi implicado nas entrelinhas, a dor do que aquilo significa sobre a natureza do relacionamento, a dor do que aquilo significa sobre o valor dele como pessoa. E talvez a pior dor de todas, a dor de saber que a outra pessoa provavelmente nem percebeu o impacto devastador do que fez, que para ela foi apenas um momento, enquanto para o hipersensitivo foi um terremoto interno. Por causa dessa intensidade emocional avassaladora, os hipersensitivos desenvolvem um mecanismo de sobrevivência muito específico ao longo da vida. Eles perdoam rapidamente, perdoam completamente, perdoam antes mesmo de processar totalmente o que aconteceu. Perdoam às vezes antes mesmo de sentir a dor por completo. Isso não é fraqueza, apesar do que a sociedade diz. E uma estratégia de sobrevivência neurológica absolutamente necessária. Se eles mantivessem cada magoa em sua intensidade total, sem jamais liberar o sistema nervoso, entraria em colapso completo. Seria impossível funcionar. Então o cérebro aprende automaticamente a liberar, a deixar ir, a perdoar, para poder continuar vivendo. E esse padrão se repete milhares e milhares de vezes ao longo de uma vida inteira. Aqui está o que Jung descobriu em suas observações clínicas e que Huberman confirmou posteriormente com neurociência moderna. O perdão do hipersensitivo não e uma liberação completa como aparenta ser. E uma transferência silenciosa e invisível. Cada vez que ele perdoa conscientemente, a magoa não desaparece. Ela é movida para um lugar mais profundo, para a sombra. Jung definiu a sombra como a parte da psique que contém tudo que rejeitamos sobre nós mesmos, tudo que não queremos ver, tudo que não conseguimos aceitar. Mas ele também observou algo crucial. A sombra armazena aquilo que não conseguimos processar completamente. E para o hipersensitivo que perdoa automaticamente para sobreviver, isso significa anos e anos de mágoas acumuladas nas profundezas. Magoas que nunca foram verdadeiramente processadas, apenas transferidas, apenas escondidas. Imagine um reservatório invisível no fundo da mente. Cada perdão adiciona uma gota. Cada desculpa aceita sem verdadeira reparação adiciona mais gotas. Cada vez que ele engoliu o que queria dizer e sorriu em vez de confrontar, mais gotas se acumulam. Cada vez que ele fingiu que estava tudo bem quando não estava, o reservatório sobe um pouco mais. O reservatório vai enchendo silenciosamente ao longo dos anos. Ninguém vê, ninguém percebe. Às vezes nem o próprio hipersensitivo tem consciência do que está acontecendo dentro dele. Por fora, a pessoa parece estar perfeitamente bem. Ela continua perdoando como sempre fez. Continua sendo compreensiva com todos. Continua sendo a pessoa que todos conhecem como paciente e amorosa. A pessoa que nunca guarda rancor. A pessoa que sempre dá uma nova chance. A pessoa que entende o lado de todo mundo. Mas por dentro algo fundamental está mudando.
lentamente e invisivelmente. Huberman explicou o mecanismo biológico preciso por trás disso. O cortisol, que o hormônio do estresse, tem efeitos cumulativos no cérebro ao longo do tempo. Cada vez que o hipersensitivo suprime uma reação emocional autêntica para poder perdoar e seguir em frente, o cortisol é liberado. Mesmo que ele não perceba conscientemente. Mesmo que ele acredite que já a superou. O corpo registra. O cérebro registra. Com o tempo, esse cortisol repetido começa a alterar fisicamente a estrutura neural. A amígdala e a parte do cérebro responsável por detectar ameaças vai ficando progressivamente mais sensibilizada. Ela começa a registrar ameaças em situações que antes pareciam completamente seguras. O sistema de alarme interno fica mais e mais ativado. E o córtex pré-frontal, que normalmente regula essas reações e mantém a calma, vai ficando cada vez mais exausto, sobrecarregado pelo esforço constante de suprimir reações legítimas. E então, em algum momento, chega aquele dia. Pode ser algo aparentemente pequeno que desencadeia um comentário que em outro momento seria perdoado automaticamente sem nem pensar. Uma atitude que normalmente seria compreendida e justificada. Uma decepção que antes seria absorvida e esquecida em alguns dias. Mas o reservatório está cheio demais. Cheio até a borda depois de anos acumulando. E essa última gota, aparentemente insignificante, faz tudo transbordar de uma vez. Jung descreveu esse momento como a erupção violenta da sombra. Ele usou termos específicos como nigredo e tenebrositas para descrever o que acontece internamente. São termos da alquimia medieval, que significam escuridão e trevas profundas. Jung não estava sendo dramático ou poético. Era uma descrição clínica precisa do que a pessoa experimenta nesse momento. O hipersensitivo que passou a vida inteira sendo luz para todos os outros, de repente encontra sua própria escuridão. E essa escuridão não é pequena, não é um desconforto passageiro. Ela é proporcional a toda a luz que foi dada ao longo de anos, proporcional a todo o perdão que foi oferecido, proporcional a toda a paciência que foi exercida, e uma escuridão imensa que assusta a própria pessoa. Huberman explicou detalhadamente o que acontece no cérebro nesse momento crítico. Há uma mudança drástica e mensurável nos neurotransmissores. A serotonina, que normalmente promove sentimentos de bem-estar e conexão social com os outros, cai drasticamente. A dopamina, que motiva comportamentos de aproximação e busca de recompensa social, também diminui significativamente. E, simultaneamente, há um aumento massivo na atividade da amígdala. O cérebro inteiro entra em modo de proteção total, um modo que provavelmente nunca tinha sido ativado com essa intensidade antes. E esse modo de proteção inclui uma reavaliação completa e impiedosa de todas as experiências passadas. De repente, a pessoa começa a ver padrões que antes ignorava cuidadosamente. Padrões que estavam lá o tempo todo, mas que ela escolhia não enxergar. Ela percebe com clareza brutal que foi usada. Percebe que sua bondade foi sistematicamente explorada. Percebe que seu perdão automático foi interpretado como permissão tácita para continuar machucando. Percebe que cada vez que ela perdoou, sem exigir mudança real, ela ensinou ao outro que podia continuar. E essa realização devastadora não vem aos poucos de forma gradual. Vem como uma avalanche que enterra tudo. Vem de uma vez só. Todas as memórias reinterpretadas simultaneamente. Todos os momentos revistos sob uma nova luz impiedosa. Jung chamou isso de confronto com a sombra, o momento mais transformador e mais perigoso do desenvolvimento psicológico humano. Ele alertou repetidamente em seus escritos que esse confronto é extremamente perigoso.
Perigoso porque pode destruir completamente a pessoa que existia antes. Perigoso porque não há nenhuma garantia de quem vai emergir do outro lado. Perigoso porque uma vez iniciado o processo, ele não pode ser revertido ou pausado. Ele segue seu próprio curso até o fim. O hipersensitivo que entra nesse processo não sai o mesmo. E literalmente impossível sair o mesmo. Algo morre nesse processo e algo novo nasce. O que acontece exatamente depois que o hipersensitivo para de perdoar? Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio profundo e perturbador para quem estava acostumado com a comunicação aberta dessa pessoa. Pessoas que conheciam essa pessoa como comunicativa e expressiva, de repente encontram uma parede impenetrável. Ela para de explicar suas decisões, para de justificar seus sentimentos, para de tentar desesperadamente fazer os outros entenderem sua perspectiva, para de gastar energia tentando ser compreendida por quem nunca se esforçou para compreender. Esse silêncio não e passivo-agressivo, apesar de parecer, não e uma tática de manipulação e uma conservação de energia vital. O cérebro que passou anos e anos gastando recursos imensos em empatia excessiva e compreensão dos outros, agora redireciona todos esses recursos para a proteção própria. Finalmente, Huberman explicou que isso representa uma reorganização fundamental dos circuitos neurais. Os circuitos de teoria da mente que permitem entender a perspectiva dos outros não desaparecem. A capacidade de empatia não some. Mas esses circuitos deixam de ser automáticos e compulsivos. Agora a pessoa escolhe conscientemente quando vai usar essa capacidade. E na maioria das vezes, ela escolhe deliberadamente não usar. Porque aprendeu que usar automaticamente quase a destruiu. Depois do silêncio vem a clareza. Uma clareza quase assustadora em sua intensidade. O hipersensitivo, que antes via compulsivamente o melhor em todas as pessoas, agora vê a verdade nua e crua. E a verdade inclui todas as partes feias que ele escolhia ignorar ou justificar. Ele vê com precisão cirúrgica as manipulações que aceitava ingenuamente como demonstrações de amor. Vê as explorações repetidas que justificava como necessidade ou dificuldade do outro. Vê as crueldades deliberadas que perdoava como fraqueza momentânea dos outros. Vê as mentiras que fingia acreditar para manter a paz. Vê os padrões tóxicos que alimentou com seu perdão infinito. E essa visão impiedosa não desperta raiva, não desperta desejo de vingança. Desperta algo muito mais perturbador para quem observa de fora. Desperta indiferença absoluta. Jung descreveu isso como a integração bem-sucedida da sombra. Quando alguém finalmente aceita sua própria escuridão interna, ela deixa de reagir compulsivamente à escuridão dos outros. Não há mais necessidade de perdoar, porque não há mais necessidade de se colocar em situações que exigem perdão. A pessoa simplesmente remove de sua vida aquilo que antes tolerava pacientemente, sem drama, sem explicações longas, sem discussões intermináveis, sem segundas chances, sem terceiras chances, sem chances infinitas. Huberman explicou em detalhes científicos por que essa transformação é permanente e irreversível. O cérebro humano opera fundamentalmente por eficiência. Ele não mantém circuitos neurais que não são usados regularmente, e um princípio básico da neurociência conhecido como poda sináptica. Quando o hipersensitivo passa meses ou anos operando no novo modo de proteção, os antigos circuitos de perdão automático começam a enfraquecer por falta de uso. As conexões sinápticas se desfazem gradualmente. E, simultaneamente, os novos circuitos de proteção se fortalecem com cada uso. Isso é chamado de neuroplasticidade. O cérebro se remodela baseado no que fazemos repetidamente e funciona nos dois sentidos.
Assim como o cérebro aprendeu ao longo de anos a perdoar automaticamente, ele agora aprende a se proteger automaticamente. E assim como o perdão automático levou muitos anos para se desenvolver e se tornar uma segunda natureza, a protecal automática também se torna uma segunda natureza com o tempo. Igualmente forte, igualmente automática, igualmente difícil de reverter. Jung via isso como um processo absolutamente necessário de individuacal. Individuacal, e o termo que Jung usava para o processo de se tornar quem você realmente é, integrar todas as partes de si mesmo, inclusive as partes sombrias. E ele acreditava firmemente que a pessoa precisava integrar sua sombra para se tornar verdadeiramente completa. Para o hipersensitivo, que passou a vida inteira negando sua própria raiva, sua própria frustração, seu próprio direito sagrado de dizer não essa integracal e absolutamente revolucionária, muda tudo. Pela primeira vez na vida, ele se permite ser aquilo que a sociedade chamaria de egoísta. Se permite priorizar suas próprias necessidades sem culpa. Se permite simplesmente não se importar com pessoas que nunca se importaram genuinamente com ele. Se permite existir para si mesmo e não apenas para os outros. E uma vez que ele experimenta essa liberdade profunda e impossível, querer voltar atrás. Porque voltar atrás significaria voltar a sofrer daquele jeito, voltar a se anular, voltar a se sacrificar por quem não merece. E o cérebro, que agora funciona de forma diferente, lembra muito bem do sofrimento passado. Ele não vai permitir que isso aconteça de novo. O sistema de protecal está ativado permanentemente agora. Existe um fenômeno previsível que acontece quando o hipersensível para de perdoar. As pessoas ao redor dele entram em estado de choque. Elas simplesmente não reconhecem mais quem essa pessoa se tornou. E frequentemente reagem com raiva intensa ou acusáquis. Sabe por quê? Porque durante anos essas pessoas se beneficiaram silenciosamente do perdão automático. Podiam ser descuidadas com os sentimentos dele, sabendo que seriam perdoadas eventualmente. Podiam ser cruéis, ocasionalmente sabendo que seriam compreendidas e justificadas. Podiam ignorar completamente as necessidades emocionais dessa pessoa, sabendo que ela continuaria presente e disponível. Podiam dar menos do que recebiam. Podiam exigir muito e oferecer pouco. Podiam ser inconsistentes e egoístas. Porque sempre haveria perdão esperando por elas. Agora isso acabou abruptamente e elas não sabem absolutamente como lidar com essa nova realidade. Jung observou em sua prática clínica que as pessoas que mais resistem ferozmente à transformação de alguém são justamente aquelas que mais se beneficiavam do estado anterior. Elas vão tentar desesperadamente fazer a pessoa voltar a ser quem era. Vão usar culpa como arma. Vão dizer coisas como você era tão bondoso antes. Vão usar manipulação emocional sofisticada. Vão lembrar de todos os momentos bons do passado. Vão ignorar completamente o que fizeram para causar a mudança. Vão dizer que essa pessoa mudou para pior, que era muito melhor antes, que deveria voltar a ser a pessoa amorosa e compreensiva que todos conheciam e amavam. O que elas realmente querem dizer é algo diferente. Elas querem dizer que essa pessoa deveria voltar a ser alguém que elas podiam explorar confortavelmente. Alguém que elas podiam tratar mal sem consequências. Alguém que elas podiam desapontar repetidamente sem perder. Mas o hipersensível, transformado, não responde mais a essas táticas manipulativas, porque ele finalmente vê as táticas exatamente pelo que são. Tentativas de controle, tentativas de reverter a mudança que ameaça o conforto delas, e ele simplesmente se afasta, sem explicar suas razões, sem se defender das acusações, sem tentar ser compreendido por quem nunca quis compreender. Ele simplesmente vai embora, silenciosamente, definitivamente. E isso é o mais assustador para quem ficou para trás.
porque não há absolutamente nada a que se agarrar. Não há discussão para vencer, não há argumento para refutar, não há emocal para manipular. A pessoa simplesmente não está mais disponível, nem para amor, nem para ódio, nem para nada. Depois que a transformação se completa, quem exatamente emerge do outro lado? Jung diria que emerge finalmente o self verdadeiro, a pessoa autêntica que existia antes de todas as adaptações, antes de aprender dolorosamente que precisava perdoar para sobreviver, antes de acreditar erroneamente que seu valor dependia de quanto conseguia tolerar, antes de internalizar a mensagem de que ser sensível era ser fraco. Huberman explicaria o mesmo fenômeno em termos neurológicos precisos. Emerge um cérebro que finalmente opera em equilíbrio verdadeiro, que não está mais em estado constante de hipervigilância emocional, que não gasta mais recursos imensos tentando antecipar e prevenir conflitos que nem são seus, que não se esgota tentando administrar as emoções de todo mundo ao redor. Essa pessoa que emerge não e fria como parece à primeira vista, não e cruel apesar das acusações, não e incapaz de amar profundamente. Ela simplesmente tem padrões muito diferentes agora, padrões que deveriam ter existido desde o início. Ela ama profundamente e intensamente as pessoas que provaram consistentemente merecer esse amor. E ela é completamente e absolutamente indiferente a todos os outros. Não existe mais o meio-termo exaustivo. Não existe mais o esforço constante para manter relacionamentos que drenam energia vital. Não existe mais a tolerância infinita com comportamentos que machucam repetidamente. O mundo inteiro se divide claramente em duas categorias simples: pessoas que merecem sua energia e seu amor, e pessoas que não merecem sequer sua raiva. A segunda categoria simplesmente deixa de existir para ela em termos emocionais. Elas se tornam irrelevantes, não odiadas, apenas irrelevantes. E essa capacidade de simplesmente apagar pessoas de sua realidade emocional é exatamente o que Jung considerava perigoso. Não perigoso no sentido de violência física, não perigoso no sentido de vingança, perigoso no sentido de que é um poder imenso e transformador, o poder absoluto de tornar alguém completamente irrelevante, de olhar para alguém que um dia foi extremamente importante e não sentir absolutamente nada, nem amor residual, nem ódio persistente, nem saudade, nem magoa. Apenas vazio completo, como se a pessoa nunca tivesse existido em termos emocionais. Se você está ouvindo isso e reconhecendo a si mesmo ou a alguém que conhece, saiba de algumas coisas importantes. Primeiro, se você é uma pessoa hipersensitiva e ainda está perdoando automaticamente, preste muita atenção ao que está sentindo. Seu reservatório interno está enchendo silenciosamente. Cada perdão oferecido sem verdadeira reparação do outro lado adiciona mais. Cada vez que você engole o que realmente quer dizer para manter a paz, adiciona mais. Cada vez que você justifica comportamentos injustificáveis, adiciona mais. Em algum momento inevitável, vai transbordar. E quando transbordar, você não terá nenhum controle sobre o processo que se segue. Ele seguirá seu próprio curso. Não estou dizendo para deixar de perdoar. Estou dizendo para parar de perdoar automaticamente sem que o outro demonstre arrependimento genuíno e mudança real. Estou dizendo para perdoar conscientemente e não compulsivamente. Segundo, se você já passou por essa transformação, saiba que você não está quebrado ou danificado. Você está inteiro talvez pela primeira vez na vida. O que parece frieza para os outros e apenas a ausência de uma reatividade emocional que nunca foi saudável em primeiro lugar. O que parece indiferença e apenas a presença de limites pessoais que sempre deveriam ter existido. Você não se tornou uma pessoa ruim.
Vossi se tornou uma pessoa completa. Terceiro, se você conhece alguém que passou por essa transformação, não perca seu tempo tentando trazê-la de volta. Ela não vai voltar. O cérebro dela literalmente mudou em nível estrutural. A pessoa que você conhecia foi embora para sempre. E a pessoa que existe agora não te deve nenhuma explicação sobre essa mudança. Se você perdeu alguém assim, a única coisa produtiva a fazer é perguntar honestamente a si mesmo: o que eu fiz enquanto essa pessoa ainda estava me perdoando? Como eu tratei alguém que estava me dando chances infinitas? Eu merecia todas aquelas chances que recebi, porque a resposta a essas perguntas e a razão verdadeira pela qual ela foi embora não foi porque ela mudou, foi porque você nunca mudou. Jung disse que a sombra, quando finalmente integrada, se torna a maior fonte de poder de uma pessoa. E para o hipersensitivo, isso é especialmente verdadeiro. Toda aquela capacidade extraordinária de sentir profundamente que antes era usada para absorver a dor dos outros agora e redirecionada para criar, para proteger a si mesmo, para construir uma vida que finalmente faz sentido, para existir de forma autêntica. Huberman diria que o cérebro encontrou um novo equilíbrio, um equilíbrio muito mais sustentável a longo prazo. Um equilíbrio que não depende de constante autossacrifício. Um equilíbrio que preserva energia para o que realmente importa. A pessoa que emerge depois de parar de perdoar não é uma versão diminuída de quem era antes, e uma versão finalmente completa. Uma versão que inclui todas as partes, inclusive as partes que passaram uma vida inteira sendo negadas e suprimidas. Se você está nesse processo, agora saiba que a escuridão que você está sentindo não é o fim, e a integração. E o momento em que você finalmente se encontra por completo. E do outro lado dessa escuridão temporária, existe uma paz que você nunca conheceu antes. A paz de não precisar mais perdoar automaticamente, porque você finalmente aprendeu a se proteger antes de precisar perdoar. E essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de ser completamente você, sem pedir desculpas por isso.